Olá, querido irmão, querida irmã, nós vamos continuar na nossa etapa caminhada sobre Gênesis, né? Hoje falando sobre a questão de Caim e também de Abel. Capítulo 4, né? Diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim e disse: adquiri um varão com auxílio de Deus. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, foi pastor de ovelha, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Virou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? Porque descaiu o semblante? Procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas te cumpre a dominar. Querido, um texto assim que nós todos conhecemos, né? E às vezes tem alguma questão de pensamento equivocado sobre esse assunto. Para algumas pessoas, a questão de relacionar, coabitou Adão com Eva e teve seu primeiro filho chamado Caim, foi só por causa da questão da queda do homem, né? Que eles passaram a olhar um para o outro e ter, assim, atração sexual. Na realidade, isso não é dessa maneira, porque, na verdade, a promessa de Deus para o homem e a mulher é que os dois estariam sendo carne de carne, iriam povoar a terra, entendeu? Gerar filhos e filhas. Então, isso era uma questão normal. A questão da queda, abrir os olhos, se viram, foi a questão do mal ter entrado. A questão do desejo, não apenas para o sexo, mas o desejo do mal dentro de si. Coabitou, então, a esposa com seu esposo e teve ali um varão. Primeiro filho mais velho chamado Caim, o mais novo chamado Abel. Você perceber a questão do livro de Gênesis, como eu sempre tenho falado também, que é um livro familiar, um livro patriarcal e familiar, você tem que pegar uma visão seguinte. Você vai ver sempre a questão de dois irmãos. Primeiro, irmãos, Abel e Caim. E depois, Sete e os demais. Depois entra a questão da família de Abraão. Abraão tem dois filhos, o mais velho chamava Ismael e o mais novo Isaque. Ismael vai para o mundo árabe e Isaque fica como patriarca judaico. Isaque, então, ele tem dois filhos, o mais velho, Esaú, o mais novo, Jacó. Jacó, então, fica para o patriarcal judaico e Esaú vai para a linhagem ali de Ismael, formando também o povo árabe. Jacó tem 12 filhos. E a história mais contada é de um dos mais novos, não o mais novo em si, é Benjamim, mas o outro mais novo chamado José. E José, então, ele vai salvar a sua casa, a sua família, indo para o Egito e tendo, assim, o amparo de Deus, a misericórdia de Deus, ir à frente para salvar a sua família. E o livro de Gênesis, então, vai encerrar com a bênção de Jacó aos filhos de José. E José coloca Manassés para ser abençoado primeiro, porque na visão patriarcal, o primogênito era o filho mais importante. E aí Jacó, não enxergando direito, vai tocar na cabeça de Efraim.
E José fala: não, pai, não é esse, é esse aqui, esse aí é o mais novo. Aí Jacó fala: eu sei, meu filho. Esse livro, na realidade, ele está sendo escrito, o Gênesis, está sendo escrito na época do rei Salomão. Salomão, quando ele vai assumir o reinado, ele tem um problema, porque ele não era o filho mais velho. Tinha um filho mais velho de Davi ali, né? Alguns mortos, mas o mais velho estava ali. E Salomão era o mais novo. E é, de certa forma, colocado por Davi, por Batseba, né? Divide ali a nação. E as pessoas começam a questionar o reinado de Salomão por ele não ser o filho mais velho. E os escritores de Salomão agora vão resgatar Gênesis, trazendo que em Gênesis os irmãos mais novos sempre sobressaíram aos irmãos mais velhos. Tiveram o governo para trazer uma autenticidade para o reinado de Salomão. Como eu falei, por muito tempo, a tradição oral, né? A tradição oral passada de pai para filhos. E na época de Salomão, agora uma nação aberta a questões da diplomacia, né? Porque cada mulher que Salomão, cada princesa que Salomão casava, ele tinha um sogro que não ia guerrear contra ele. Por isso que ele fica, de certa forma, ali como paz por todos os lados. Ele casou com as princesas e por lado, todos os lados, tinha sogro para tudo qualquer direção. E aí ele não tem guerra, não tem esse ambiente de guerra. Mas tem um conflito interno, questionando o seu reinado por ele não ser o primogênito. Então, voltando lá no capítulo 4, nós vemos que dois irmãos. E aqui começa esse direcionamento que você vai ver no decorrer de toda essa situação. Dois irmãos vão, de certa forma, oferecer algo a Deus, vão proporcionar algo ao Senhor. E o mais velho, lavrador, o mais novo, pastor de ovelhas. Muitos teólogos e muitos pastores colocam que a questão de Deus não ter aceitado o sacrifício de Caim foi por causa de que, na realidade, o sacrifício de Caim era um sacrifício sem sangue. E Deus rejeita esse sacrifício, porque o sacrifício para Deus deveria ter o derramamento de sangue, porque o sacrifício para Deus sempre iria apontar Jesus Cristo. Então, alguns teólogos colocam essa questão. E alguns têm isso como algo chave para a recusa de Deus em não aceitar o sacrifício de Caim. Mas tem algo assim, numa teologia orlandiana, eu, logo no meu princípio evangélico, né? Uma vez nós fomos fazer um retiro, eu sou da igreja metodista em São Mateus, Espírito Santo, e logo botaram um filme sobre Abel e Caim. E no filme estava colocando assim, a figura de Abel como pastor, ele vendo assim algumas ovelhas, né, alguns cordeiros, e de repente, em cima de um morro, ele percebe aquele cordeiro forte, o maior de todos, né, aquele cordeiro musculoso e tal, e ele fala: esse é o meu melhor, esse é o melhor que eu tenho. E ele então vai, pega aquele cordeiro e leva aquele cordeiro para o sacrifício. Aquilo que ele desejava para ele, aquilo que ele tinha de melhor, ele então oferece a Deus. Ele então dedica ao Senhor o que ele tinha de melhor, oferecendo a Deus. E uma questão maior é que Abel, nesse filme,
oferece o melhor. Já por outro lado, Caim, ele sai na sua lavoura, recolhendo frutos ali, legumes, né, que não estavam no seu melhor. Legumes e frutos ali que já estava peco, né? Quase morto, quase murcho. Então ele sai recolhendo aquilo que se fosse numa época comercial, não seria vendido, e oferece a Deus. Aquele filme nunca saiu da minha mente, e é aquilo que eu entendo realmente. Porque no templo, no tabernáculo, Deus continua recebendo o sacrifício de cereais, né? De alimentos normalmente. Então, eu não vejo que a questão era a questão relacionada ao sacrifício de sangue e não de sangue, e sim da questão da primícia e não primícia. Então, nesse filme, Caim pegava aquilo que não tinha valor para ele, aquilo que não prestava para ele, e ofereceu a Deus. E ofereceu a Deus. De um outro lado também, Abel, ele vai, tem um cuidado de passar os seus olhos em toda a sua criação e identificar no meio da sua criação o que ele tinha de melhor, de principal, de primordial. E ele pega então e oferece a Deus. Ele dedica ao Senhor. Ele coloca ali para Deus. E é fundamental você ter essa consciência de que isto é uma diferença. E na realidade, quando nós lemos ali em Lucas, né, a respeito daquela mulher que leva o bálsamo, né, para quebrar e ungir os pés de Jesus, ela estava fazendo praticamente essa situação. Por quê? Porque na visão do sacrifício, antes do tabernáculo, era você desmaterizar a matéria. O cara pegava um cordeiro ali e queimava literalmente. Ele pegava algo para ele que ia ter valor e muito valor e simplesmente queimava, oferecendo a Deus. Não era um dízimo que ia ser empenhado para a manutenção da casa de Deus, do templo de Deus, né? Feito alguma coisa de obra, de construção, não. Era literalmente queimar aquilo. Queimar até chegar às cinzas. Para quê? Para que aquela fumaça chegasse às narinas do Senhor. Eu vejo que lá teria que ter mais fé do que hoje. Porque hoje o atrativo é manutenção da casa de Deus. Manutenção do templo, de tudo, de uma obra, e para o conforto da própria comunidade. Naquela época, literalmente, era queimar. Queimar, literalmente. O valor acabava-se ali. O cordeiro, o melhor cordeiro, tinha um valor comercial e era lançado fogo e literalmente aquilo que tinha o seu valor acabava não tendo mais valor nenhum. Acabava-se ali. Por quê? Porque para eles iam diretamente para Deus. E na realidade, querido, voltando ao texto, a gente vê que Abel, por sua vez, trouxe as primícias, né? As primícias da gordura. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, a palavra-chave aqui é primícia, é primeiro, é principal, é o mais importante. Então, quando você tem esse entendimento de
nas primícias, essa compreensão, você passa então a entender. Nesse sentido, querido, Abel ele oferece o de melhor e Caim oferece aquilo que para ele não teria valor nenhum. Não tinha valor comercial, não tinha valor nenhum, porque era o de pior. Era aquilo que estava estragado, murcho e sem valor nenhum comercial. Então, esse é como alguém que pega algo que não tem serventia para ele e vai oferecer a Deus, ou vai levar para a igreja. E aí a pessoa, infelizmente, não está compreendendo a importância da primícia. Ser o primeiro, ser o principal, ser o mais importante. E aí você vai tendo essa noção, essa compreensão daquilo que Deus quer realmente fazer, manifestar, operar em nome de Jesus. Nesse sentido, querido, há uma visão clara, lógica, daquilo que o Senhor quer que nós possamos entender. Outra palavra importante é que ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou, pois sobremaneira descaiu o semblante. E no decorrer da caminhada evangélica, irmãos, eu tenho percebido em pessoas semblante de Caim, o semblante caído. Quando se cai o semblante, é quando a pessoa se rebela contra a causa. É quando a pessoa se rebela contra a proposta do reino, a proposta de Deus, ou uma proposta. Antes da pessoa ter uma ação, às vezes, de rebeldia, né? Antes, o semblante dela já está caído. Ela está ali, mas está insatisfeita. Ela está ali, mas não é bem aquilo que ela quer. Isso estava acontecendo com Caim. Caim caiu no semblante. Os olhos já não brilhavam relacionado a Deus. Você, pastor, você pode ver isso. Uma pessoa que já não caminha contigo tem um semblante caído. Já não olha para você com os brilhos nos olhos. Já está caído. Cai aqui e depois cai em outra situação. Sendo assim, meu amado, nós temos esse chamamento de Deus para essa importância. E Deus então fala: se procederes bem, serás aceito. Se procederes mal, né? Eis que o pecado já está à porta. Então, o semblante de Caim caído já indicava que uma grande rebelião já estava para acontecer. E Deus já sabia. Deus ele não interfere nas nossas decisões. Porque nós temos um livre arbítrio. O poder da escolha está em nós, entre escolher o bem e escolher o mal, entre escolher a bênção e a maldição, entre escolher a vida e a morte, entre escolher o céu e o inferno, entre escolher o mundo e a igreja, entre escolher Jesus e Satanás. Nós sempre, como seres humanos, nós vamos viver o dualismo. O dualismo é: você sempre terá dois caminhos, não terá três caminhos, terá dois caminhos de escolha. E você vai ter que escolher, porque a cada escolha sua vai decidir o seu futuro. Aparentemente, naquele momento, pode ser algo
O atalho naquele momento pode parecer algo até abençoador. Mas com o tempo você vai olhar para trás e vai ver que as suas decisões, as suas escolhas foram erradas, equivocadas, não com o coração aberto, livre, mas com o espírito decaído, com o semblante decaído. E quando você age dessa maneira, as coisas acabam criando uma situação. Então, quando Caim cai, o semblante, é porque ele já está prestes a cometer o grande mal. E o grande mal é o quê? O homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel e o matou. Sabe, querido, o mais importante aqui é o que Deus quer trazer de revelação. Que Caim matou Abel, todos nós sabemos. E aqui está acontecendo o que? O primeiro homicídio bíblico. A primeira morte. Não foi por doença, não foi por velhice, foi por morte, matada, homicídio. E além disto, o irmão matando outro irmão. Mas no momento da morte, no momento do desespero, também vem a questão sobre a morte para Deus. E o que significa a morte para Deus. Caim matou seu irmão. E Deus vai até Caim e diz: que fizeste? A voz de sangue do teu irmão clama a terra a mim. Então, Abel estava morto para Adão, para sua mãe Eva. Abel estava morto para Caim. Mas para Deus ele continuava vivo. Porque a voz dele continuava clamando a Deus por justiça. E Deus estava ouvindo a voz de sangue. Voz de sangue é voz de justiça. Clamando por justiça. Então, é muito importante você saber que no momento que acontece o primeiro homicídio, acontece também a resposta sobre a questão da morte. A morte física acontece para nós, mas a pessoa continua viva para Deus. E disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanço na face da terra, e da sua presença hei de me esconder, e serei fugitivo errante na terra. Então Caim altamente se condena a sair da presença de Deus, se condena a fugir da presença de Deus, porque ele tinha cometido a morte. Ele não dá espaço para o arrependimento, ele prefere a fuga. Retira-te da presença de Deus e já vai viver, criar para ele uma cidade. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Depois teremos o outro momento, que é a questão dos descendentes. A questão maior é: se Deus criou Adão e Eva, só tinha 2 filhos, da onde surge a esposa de Caim? Fica para a próxima. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu ser, em nome de Jesus. Amém?